Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus queridos irmãos, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19, a palavra de Deus está nos exortando que nós não devemos estranhar o incêndio de provações que vem sobre nós. Ou seja, não é algo estranho de que aquele que se torna um discípulo de Cristo sofra perseguições. Mas antes, a palavra de Deus nos exorta que nós devemos nos alegrar pelo fato de sofrermos pelo nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo nós somos maltratados, se pelo nome de Cristo nós sofremos injúrias, nós devemos nos alegrar, porque é um sinal de que o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre nós. É isso que o apóstolo Pedro vem ensinando à igreja de Deus. Ele diz: irmãos, se alegrem pelo fato de serdes submetidos a várias provações pelo nome de Cristo. À medida que vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, também se alegrem pelo fato de que quando Ele retornar nas nuvens dos céus, vós o vereis e podereis alegrar com Ele. Meus irmãos, muitas pessoas, quando vem a provação, elas questionam por que Deus está permitindo isto. Elas ficam achando estranho o fato de que alguém que serve a Deus está passando por uma dificuldade. Mas aqui nós vemos a partir do verso 12 do capítulo 4 de 1 Pedro, que não é algo estranho na vida de um crente, na vida do cristão, ele passar por várias provações. Porque nós vemos em todo o estudo da Bíblia que o homem de Deus, ele passa por várias provações. E a provação, ela tem um único objetivo: o nosso aperfeiçoamento. Por isso Pedro, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando pelo nome de Cristo sofrerdes calúnias e essas pessoas falarem mal de vocês mentindo, mas que nenhum de vocês sofra por ser ladrão, por ser homicida, por ser um idólatra. Ou seja, não há nenhuma glória nisso. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo hoje no mundo, na embriaguez, na prostituição, no adultério, na idolatria, na criminalidade. E essas pessoas estão sofrendo por causa do pecado, por causa do mundo e daquilo que o mundo oferece. Esse sofrimento, ele é em vão. Agora, se eu e você sofremos algo pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Isto é um sinal de que o Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Se pelo nome de Cristo nós somos perseguidos, nós devemos ficar felizes com isso, porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro ele começa por nós, qual será o fim do ímpio? Veja o que diz aqui no verso 17. Com efeito, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer na boa nova de Deus? Veja, meu querido irmão, o julgamento de Deus não começa pelo mundo. O julgamento de Deus não começa pelos ímpios. Mas o julgamento de Deus começa pela sua casa, que somos nós, que somos a sua igreja. O julgamento de Deus, ele começa por nós. Por isso nós devemos, com paciência, com perseverança, sofrer aquilo que vem sobre nós, tendo fé, tendo amor ao próximo e entendendo que a vontade de Deus se cumprirá em nós para o nosso bem.
porque nós acolhemos o seu evangelho. E a aprovação, ela vem para produzir em nós a perseverança, e essa perseverança precisa ser com obras perfeitas. É o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 1 da sua carta. Por isso Pedro ele vem dizendo, já é tempo de começar o julgamento de Deus. E ele começa por nós, começa pela sua casa, pela sua igreja. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus continua dizendo aqui, se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Veja bem, muitas pessoas rejeitam a boa nova do reino de Deus. Muitas pessoas rejeitam a salvação e continuam vivendo uma vida dissoluta na embriaguez, na prostituição, no adultério, na idolatria, em tudo que o mundo oferece que não agrada a Deus. Eles não compreendem que o justo com dificuldade se salva. E por que com dificuldade? É porque nós não temos nada em nós que pode nos conferir a salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo, pela boa nova do reino de Deus, que é o evangelho da salvação. Então nós que nos tornamos participantes da graça de Deus em Cristo, nós seremos salvos unicamente pela justiça de Deus, pela justiça de Deus, que é a graça de Cristo que nos é conferido pela sua boa nova, pelo seu evangelho. Nós não seremos salvos por mérito próprio, pelas nossas obras, mas sim pelo que Cristo Jesus fez por nós. Então, qual será a situação daquele que não recebeu Cristo em sua vida, que não creu no Evangelho, que não quis sofrer perseguições, que não quis ser caluniado pelo nome de Cristo, que não quis ter o dedo apontado sobre ele e ser questionado, você não é discípulo de Cristo, por que você está vivendo isso, por que você está passando por isso? E preferiram antes seguir aquilo que o mundo oferecia. Qual será o fim dessas pessoas, senão a perdição? Então, meus irmãos, a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ela diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas uma coisa é certa, meu irmão, se nós sofremos por Cristo, nós somos bem-aventurados, porque nós alcançaremos uma coroa de glória. Aleluia. Meu querido irmão, quero deixar para você aqui um texto, que é um texto que nos leva a pensar sobre o julgamento de Deus. Veja o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso... Deixa-me pegar aqui no verso 10. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Fique com esta palavra, meu irmão, e reflita nela. Nós iremos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que tivermos feito nesta vida, neste corpo. Ou seja, o nosso corpo, ele foi feito para ser templo do Espírito Santo. Então nós devemos prestar atenção no que estamos fazendo neste corpo, nesta vida, porque teremos que prestar conta daquilo que fizemos de bem ou de mal. E é tempo de começar o julgamento. E ele começa pela casa de Deus. E apenas o justo se salva. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe na sua caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém?